Bora lá, fiel, o pessoal da ESPN está lá em frente à Neoquímica Arena, trazendo as últimas novidades do Corinthians. Bora ver aqui o provável timão, a escalação que vai enfrentar o Atlético Paranaense hoje pela Copa do Brasil. Vamos ver se você tá com o pé quente, qual vai ser o resultado do jogo. Deixa o palpite aqui nos comentários, vamos ver se você ajuda o timão com o seu pé quente, hein? Comenta aí. Timão que ganhou ótimas novidades pro jogo, bora acompanhar o vídeo aqui, tá bem legal, curta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando por São Paulo, Neoquímica Arena, depois da NFL, a Neoquímica Arena volta a receber o Corinthians e volta a receber o trio Jim. O trio tá confirmado, hein, Jalili? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia aos companheiros do estúdio e também ao fã de esporte. Então é isso, o Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentam nesta noite às 9h30 aqui na Neoquímica Arena pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Então o Corinthians venceu a partida de ida por 1-0 fora de casa com o gol do Guinegão e agora tem a vantagem do empate para tentar avançar a sua quarta semifinal consecutiva de Copa do Brasil. Já o Atlético Paranaense vai precisar de um feito inédito para avançar, já que o Furacão nunca eliminou o Corinthians em competições mata-mata. Foram 3 encontros até aqui, todos pela Copa do Brasil, e nos 3 o Corinthians levou a melhor. Então, do lado do Corinthians, o Corinthians então chega confiante, não perde a 3 jogos, venceu a partida de ida, vem de um empate com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, 2 retornos muito importantes para o técnico Dorival Júnior. E o Yuri Alberto está recuperado da cirurgia para correção de uma hérnia inguinal, estará à disposição, só não sabemos se ele vai ser titular ou não, porque o Guinegão substituiu ele muito bem durante essa ausência para tratar dessa cirurgia. E também o Mateuzinho está de volta, ele foi poupado no jogo contra o Palmeiras e agora também estará à disposição. Lembrando que o Corinthians tem vários jogadores que estavam com suas seleções nesta data FIFA, o próprio Memphis Depay, o José Martínez, Félix Torres, Ángel Romero e, claro, o goleiro Hugo Souza, mas o Corinthians preparou toda uma logística para que todos eles estejam, sim, disponíveis para o técnico Dorival Júnior. Do lado do Atlético Paranaense, o Atlético também chega confiante, vem de 3 vitórias consecutivas na Série B. O último jogo, uma grande vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas tem uma ausência importante. Simplesmente o técnico Odair Hellmann foi expulso na partida de ida, agora terá que cumprir suspensão. Quem estará comandando o time à beira do gramado será o auxiliar, o Fábio Moreno. Mas vai ter no campo tem 2 retornos importantes, na verdade 2 novidades. O zagueiro Carlos Teran não foi nem relacionado para a partida de ida, porque ele tinha acabado de chegar e tal, agora ele deve ser titular, além do lateral Esquivel, que foi poupado também por controle de carga no jogo de ida e agora deve retornar ao time titular. Então, expectativa de um grande jogo, um grande público mais tarde aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians, então, tentando confirmar a vantagem construída fora de casa, e o Atlético vai precisar de um feito inédito para avançar à semifinal. Bruno. O Corinthians fechou a preparação para o duelo decisivo que acontece nesta quarta-feira em Itaquera, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Vale então uma vaga na semifinal. No primeiro jogo, em Curitiba, o Timão venceu por 1-0 com gol do Guinegão. Então agora, para avançar, precisa apenas de um empate. Se perder por 1 gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. A grande novidade é a presença de Yuri Alberto. Ele está recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal, treinou normalmente com o grupo, pronto para jogar. Bastante feliz, uma semana muito especial para mim de retorno. Lógico que eu me cuidei bastante, me preparei bastante para poder estar de volta. E a gente sabe que após uma cirurgia o retorno é um pouco mais complicado, mas eu tô me empenhando muito bem, tô trabalhando muito para que eu possa estar o mais rápido possível dentro das minhas melhores condições físicas. Outra boa notícia é que Memphis Depay, que estava a serviço da seleção holandesa, está no Brasil, treinou normalmente e vai para o jogo. Ele que completou 1 ano de Corinthians e no fim de semana se tornou o maior artilheiro da história da seleção da Holanda. Com a volta de Memphis e Yuri, o trio Jim volta à ação. Garro, Yuri e Memphis vão para o 10º jogo juntos. Em 9 duelos até agora, só uma derrota. Bom, no departamento médico seguem Carrídio e Ranielli. Em relação aos convocados nesta data FIFA, Hugo está com a seleção brasileira e o Corinthians fretou um voo para o jogador. Então, de madrugada, ele sai da Bolívia em direção ao Brasil. Não deve ser problema para essa partida contra o Atlético Paranaense. Já Romero, Félix Torres e Martínez vão ser reavaliados.
Então é isso, o Timão perto de confirmar a vaga para a 4ª semifinal consecutiva. A campanha na Copa do Brasil é impecável até agora. 5 jogos, 5 vitórias e nenhum gol sofrido. E hoje tem de novo, hein? Se prepara, Sormani. Se prepara, Sormani. Hoje tem de novo. O Corinthians tem os retornos de quem aí pra esse jogo? Tem do Memphis e do Yuri Alberto. Provavelmente seja essa escalação. Eu tô aí com uma dúvida se de repente o Gui Negão não inicia. O Gui Negão, né? Tem o Gui do São Paulo e tem o Gui Negão do Corinthians. Se o Gui Negão não inicia esse jogo com o Yuri sendo aproveitado no segundo tempo da partida. Mas a tendência é essa escalação. O Martínez ontem jogou pela seleção da Venezuela. Eu acho arriscado colocar um cara que fez um jogo ontem traumático, né? Não, e outra, a cabeça do cara tá... Putz, o cara deve estar arrebentado por dentro, né? 6-3. Só que Hugo Souza voltou, avião fretado do Corinthians, ou Celu, é isso? Mas aí Hugo Souza não jogou, né, Alfinete? Então não pode reclamar numa hora dessa. Mas pode dar pra jogar. Claro. Eu tô com uma dúvida, não sei se é pior o Martínez cansado, estrupiado, eliminado da eliminatória, fora da Copa. Não dá, o cara jogou. Ou o Charles, viu? Não, o Charles, pô. Também tem que jogar. Ontem ele jogou o jogo todo, não jogou? Não dá. Príncipe Charles, viu? Príncipe Charles. Não dá. Então o Corinthians vai com o que tem de melhor. É essa daí. Agora sim, o time perde a pegada que teve sem a presença desses caras. Ganha em qualidade técnica, em definição, em finalização e tal. Porque, claro, você não pode abrir mão de Yuri Alberto, Memphis e Garro. Aí eu não sei se o Mateuzinho e o Matheus Bidu vão fazer o que eles fizeram nos últimos jogos quando havia uma proteção melhor no meio-campo. É uma questão tática que tem que ser analisada, mas é, dentro do possível, o melhor Corinthians à disposição do técnico corintiano. Lembrando que o Carrillo segue fora, só volta a jogar no ano que vem. Mas tá acelerada a volta dele, pelo que eu ouvi falar, né? Não sei, de repente 21 de dezembro, não sei, pode ser, né? Para uma final. Né? Um ponto curioso é vamos que ver. Com o trio, né, Garro, Yuri e Memphis, neste ano foram 9 jogos e só uma derrota. Então, 74% de aproveitamento. Sem o trio, 55%. É indiscutível que o nível do Corinthians se eleva muito quando esses 3 estão à disposição, né? Porque são 3 jogadores que teriam vaga no time titular de muito time da Série A do Brasileirão. O problema é que foi muito raro o Corinthians ter à disposição os 3 juntos. 9 jogos só é muito pouco, né? Então, exatamente. É protocolar hoje, ô Gui Azevedo? Cara, eu acho o Corinthians bastante favorito. Perigoso isso. Perigoso. Não, de verdade. Foi 1-0 lá, é isso? Tem o Atlético aí? 1-0 lá. Eu acho o Corinthians bem favorito. Eu acho também. Vamos ver, o Gui lembra bem desse time aí, né, Gui? Inclusive, lembro. Vai o Fábio Moreno e não o Daí, né? O Daí tá suspenso, é isso? Isso. Inclusive, se o Corinthians perde hoje, é vexame. Então é bom tomar cuidado, eu acho que não pode... E tem que mirar o São Paulo. O São Paulo achou que tava grandão, quando viu o Atlético comemorou, tomou um gol no finalzinho do Viveiros aqui. Esse aqui falou que não precisava ter jogo. Então. Falei Não, é isso. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? 3 minutos de jogo, o goleiro é expulso, desmantela o time, entra o goleiro Jandré. O melhor do Brasil. Então, é isso aí. Então, o negócio é levar a sério, entendeu? É bom não brincar, porque é o seguinte, Corinthians se deu mal em Libertadores, Sul-Americana aí nos últimos tempos, os números não são tão legais assim. A gente tem os números de mata-mata aqui, o retrospecto de Corinthians e Atlético Paranaense, é isso? Fina, muita gente fala que o Corinthians ele é eliminado muito, né? Lá em Itaquera, na Neoquímica. Mas eu trouxe aqui os números, são 44 jogos, 32 classificações e 12 eliminações. O retrospecto, na verdade, é positivo. 32-12. O retrospecto é positivo, na verdade. Quantas vezes chegou em final de Copa do Brasil? Chegou lá só com o Vitor Pereira. Então também não adianta você... Um pouquinho antes, lá em 18... Roubaram nossa... esse jogo, tudo bem. Mas assim, eu tô dizendo, o Corinthians não chega às finais, gente. Então, também não adianta você fazer o volume nesse número de mata-mata se isso não se traduz em finais conquistadas, o Corinthians entendeu? tem time hoje pra ser campeão? Eu acho que o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil. Mas eu disse isso lá atrás. Não, mas o que a Sara falou já tem tempo, ele já cantou a bola. Eu acho o Corinthians favorito. Ainda mais por quê? E vou explicar. Porque o São Paulo caiu, porque o Palmeiras caiu e o Flamengo caiu. Os 3 caíram. Eu acho que o caminho se abriu pro Corinthians, mas eu acho que tem 2 times... Tem 2 times que... Então, eu ia falar do Botafogo.
Porque o Botafogo, por mais que não esteja num momento bom, ainda é um bom time, pensando em Copas, Concordo pode ser com um a time Ida. que dê trabalho. Precisa pagar do Estado do Vasco, exatamente. O Cruzeiro é um time que, pra mim, no fim das contas, vai terminar com uma boa classificação no Campeonato Brasileiro, mas não vai brigar por título. Vai jogar com tudo na o Copa do Flamengo, Brasil, você acha? Eu acho. Então tem Tem esse uma detalhe. vantagem legal contra o Cruzeiro. Atlético, né? Cruzeiro. Eu acho que Pois é. a possível semifinal aí entre E o Corinthians Cássio, e hein? Cruzeiro pode definir muita coisa. É, o Ele Cássio. vai pegar o Cruzeiro, né? Muito Se provável. passar... Tá, Não, eu... Vocês têm que torcer pra pegar o Atlético. O Atlético é Esquece, freguesaço. 2x0. Ó, o Atlético é freguesaço do Corinthians. Freguesaço. O Cruzeiro já é diferente. Mas o Cruzeiro venceu 2x0 o primeiro jogo, né, seu Sim, irmão? lá Difícil, lá né? na MRV, né? Não, mas o Atlético joga em casa também agora, gente. Olha. Bom, mas quem voltou é o Memphis, hein? Tá de volta. A gente tem os números do Memphis aí que tá completando 1 ano de Corinthians. Ele chegou faz exatamente 1 ano. E a gente tem aí o retrospecto de Memphis Depay com a camisa corintiana. Não gosto dessas camisas com o símbolo no meio. A camisa do Corinthians nunca foi assim. É que a Nike tá Ah, mas fazendo. a Nike Madonna do Corinthians. Aí, ó, Memphis no Corinthians, ô, meu querido Cara, Gui Marco. Azevedo. São 51 jogos, 15 gols, 14 assistências. 41 como titular, né? É, sendo isso. E 10 ele saiu do banco. Uma média de 129 minutos para participar de um gol. Criou 15 grandes chances. Deu 79 passes decisivos, que é um passe para finalização. Finalizou 118 vezes, 54 no gol. Eficiência nos dribles de 48% e sofre em média 1,1 faltas por jogo. E ali do lado é o mapinha de calor dele. É um cara bem livre, né, pra circular no campo de ataque do Corinthians. É, mas o número de dribles tá baixo pro tamanho do jogador que ele é e pelo salário que ele recebe. Faltas sofridas por jogo, acho pouco. Não, você quer que ele apanhe mais? Não é isso. Isso mostra que ele tá pegando essa bola e ele não tá indo pro embate. Ou ele tá sendo inteligente e fugindo da falta. Pô, super inteligente. Aí ele pega essa bola e toca, e essa bola toca. Ele fica com a bola parada no pé lá e acontece igual o mas Neymar, fica fora. Vocês acham que são extraordinários os números? Eu não acho que os números sejam tão extraordinários assim. Eu acho que podia ser melhor. É o que eu acho. Eu concordo com tudo que você falou, menos a falta. Mas tudo bem, respeito sua opinião. Porque é o estilo de jogo dele. Ele não vai pro embate. Um cara que é atacante recebe uma falta por jogo? Porra, então, sei lá, eu tô vendo... Eu acho que às vezes o cara tem uma visão de jogo. É o que eu falo do Gamarra. O zagueiro passou uma Copa e não fez nenhuma falta. Tem coisa errada. Zagueiro que não faz falta, não existe isso. Ele se omitiu no jogo. Os caras acharam ótimo. Aí é o Corinthians com Memphis e sem Memphis, Quesada. Agora é o raio-x aí, Agora eu quero ver. Aí agora é o raio-x. Sem Memphis. Olha. Sem o Memphis, o aproveitamento é de 73,7%. Curioso, hein? E com ele, 51 Tudo bem que a jogos. amostra de jogos é muito menor, então é óbvio que isso favorece... A gente tá com jogos aí, Zé, de Paulistão. A gente tem aí os números dos fracassos do Brasil nesse ano na Libertadores e na Sul-Americana. E alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Realmente não dá para contestar esses números. Então, Paulistão, não sei, hein? Foram 12 jogos do Memphis no Paulistão. esses números estão dando razão àquilo que eu tô falando, né? Sim. Você viu? Acho que eu li. Não, eu Você não- falou que você tá dando razão. Não entendi. O aproveitamento é melhor com ou sem o Memphis? Sem o Memphis. Então tem alguma coisa tá errada aí. Né? Eu não sou o Memphisete, não. Eu acho que o Memphis é um salário muito caro pro Corinthians pelo jogador que ele é. Tô com você. Eu acho que o Memphis Mas é no um bom Corinthians, jogador. o Memphis no Corinthians, ele depende muito de quem tá com ele. Garro sabe? e Yuri. Quando o Garro e o Yuri estão com ele consegue render muito só mais. aconteceu em Quando três ele precisa chamar a Dorival. responsabilidade só pra ele, sendo só Com Dorival, ele só ali três. o ponto de desafogo do Corinthians. Então, mas Não ganhando funciona. o que ele ganha, Isa, de repente eu lá com o Garro e o Yuri dou uma melhoradinha também, entendeu? Um cara que vem pra ser o que ele tem que jogar sem esses caras. Entendeu? É isso que o Quesada tá falando. Nisso eu concordo com ele, Esses entendeu? dias eu falei com o Quesada, né, depois do programa, sobre o Memphis na seleção. Ele parece outro cara. Tudo bem que
os adversários são muito fracos, né? Nas eliminatórias. Aí ele tá no métier dele, né? Falando holandês, exato. com os caras da turma fácil. dele. Mas parece outro jogador. Cara. Olha, gente, eu não tenho esses números, vocês me desculpem, eu nem sei se eu vou conseguir, porque isso é um trabalho danado. A gente precisaria ver o Memphis, o Corinthians com o Memphis Depay, esse 60% de aproveitamento, em quantos jogos ele tem a companhia do Garro e do Yuri, porque senão a gente vai passar número aqui que é estranho. A gente acabou de falar que com o trio, o Corinthians tem 74% de aproveitamento e sem o trio 55%. Então É que a amostragem é muito pequena. né? Então, mas aí a gente precisaria ver o seguinte: com o Memphis Depay, aí 60%, não é isso que tá dizendo aí? Sim. Nesses jogos aí, quantos o Depay teve a companhia do Yuri e do Garro? A gente sabe que nessa temporada foram 9. E aí do outro lado lá, 73% sem o Memphis, entendeu? Aí também o Corinthians se prejudica, mas esses jogos, quanto também o Garro e o Yuri entendeu? jogaram. Então, a gente pode colocar que o Paulistão não influencia tanto. Não influencia tanto. Porque o Memphis jogou 12 dos 15 jogos. Agora, isso daí é nesse ano. Não, desde que ele chegou. É um ano que tá fazendo do Memphis. Esse número eu acho que ele é para acabar com qualquer discussão. No ano passado, o trio Garro, Memphis e Yuri naquela reta final, que eu até tive uma discussão com o Sormani, eu batia pra cacete no Yuri, aí o Yuri desandou a fazer gol, lembra? O Yuri tinha feito 16 jogos, 2 gols. Aí o Yuri faz gol aqui, faz gol lá, faz gol lá. Foi artilheiro do Brasil. Pô, ele arrebentou. 35 gols. Mas foi por quê? Porque tinha um trio. Esse trio funcionou. Esse trio salvou o time, né? Vamos ser sinceros. O Corinthians ia ser rebaixado. Se esse trio não resolve funcionar, o Corinthians ia pro escambau, ia estar na Série B hoje. Então acho que esse número é um número que mostra muito bem a Tanto força que o Yuri é o atual maior artilheiro do Corinthians do século, né? Pra encerrar esse assunto aqui, ó, o Memphis seria titular em quais outros times do Brasileirão da Série A, Sormani? Eu acho que menos no Flamengo. Acho que a pergunta seria, aonde ele não seria titular? Flamengo Não seria. Palmeiras. Não seria? Não, no Flamengo não. Vitor Roque e Memphis e Flávio e Vitor? Não, acho que só no Flamengo. E no Palmeiras? Não jogaria. O Maurício joga. E essa tela é bem interessante. Olha só, a gente tem o mapa de movimentação do Memphis nas eliminatórias e no Brasileirão. Então a gente tá vendo aí, Mari Pereira, que na seleção holandesa ele atua mais centralizado. Até talvez como um centroavante ali, Dom. Exato, né? Ele tem essa função mais de um 9 de muita mobilidade, é uma seleção que tem muita força pelos lados, tanto de ponta quanto de lateral, isso acaba influenciando. O que não muda é que ele é uma peça importante nas duas equipes. Acho que a gente tem que ponderar quando tiver uma marca como essa, que tem se tornado comum de jogadores das gerações atuais serem os maiores artilheiros das suas seleções pela quantidade de número de jogos. Se você pegar, por exemplo, o Cruyff, que fez 33 jogos, 33 gols, jogou muito menos. Acho que isso tem que ser pontuado, mas não tira o mérito. Você está falando de uma regularidade muito grande, de um cara que muitas vezes a gente pode falar, na Europa não se estabeleceu tanto assim, mas escreveu uma carreira muito grande, continua escrevendo aqui, e você alcançar esse feito é algo muito expressivo, ainda mais porque o Van Persie, que tinha um recorde e é um centroavante nato, tem a quantidade de jogos extremamente similar. Então acho que isso também enaltece o feito do Memphis Depay. E a gente vê ali pelo Corinthians ele jogando mais pelo lado esquerdo, mais como meia, e aí quem faz os gols acaba sendo o Yuri Alberto. Que depende muito do Memphis, Mari. Exatamente. Dentro do Corinthians, encontrou-se ali, né, uma engrenagem que funcionou muito, né, da reta final do Campeonato Brasileiro passado para essa. Então, nunca foi o Memphis sozinho, nunca foi o Yuri sozinho, nunca foi o Garro sozinho. Os resultados apareceram no final do ano passado com os três, principalmente. Yuri, Memphis e o Garro. E aí, nessa temporada, o Memphis atuando um pouco mais por esse lado esquerdo, tendo mais responsabilidades, porque muitas vezes sem a presença dos seus companheiros, né? Então mudou muito para ele toda essa situação. Então, enfim, a importância dele na Holanda e no Corinthians é bem similar. Basta ver o quanto o Yuri Alberto evoluiu desde a chegada dele, não é? Tira um dos três do trio ali para ver o quanto que isso impacta totalmente no jogo coletivo do Corinthians. Então a dinâmica... Um acabou tornando o outro melhor. E acho que o Memphis, dentro dessa dinâmica dele na seleção holandesa, sendo 9 de mobilidade também, a potencializa outros jogadores ali. E aí é o Garro um pouco mais pela direita, é isso?
Vindo direita. Exato, e os dois servem muito bem o Yuri, né? Claro. Bom, quem pode fazer essas contas todas pra gente é o Vlad, né? O Vladimir Bianchini trazendo informações do Corinthians. Como é que tá a logística, então, pro maior artilheiro da seleção holandesa voltar ao Corinthians, hein, Vlad? Olha, Bruno, vocês falando a respeito do trio Memphis, Yuri e Garro, vou trazer alguns dados pra vocês aqui, ó. Em 2025 são 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota com o trio em campo. Sem o trio, o aproveitamento cai para 53%, com o trio é de 74% e sem o trio de 53%. Memphis Depay, que após o jogo da Holanda pega um voo fretado aqui para o Brasil, deve estar tranquilo justamente para esse jogo contra o Atlético Paranaense, válido pela Copa do Brasil. O que preocupa um pouco mais o torcedor corintiano são os outros jogadores que estão servindo as seleções na data FIFA. Caso do Hugo Souza, do Martínez, do Romero e do Félix Torres, que terão jogos na terça-feira, então vão chegar em cima da hora. Então, para a questão deles serem utilizados ou não pelo técnico Dorival Júnior, vai depender daquela avaliação de como que eles vão chegar justamente aqui no Brasil. Uma boa notícia também para o torcedor corintiano é que o zagueiro Gustavo Henrique renovou o contrato até o fim de 2027. Nos últimos dias já tinha tudo praticamente acertado, faltando apenas alguns detalhes burocráticos. E o Corinthians conseguiu resolver isso e agora o zagueiro permanece até o final de 2027. Lembrando que ele tem 56 jogos com a camisa do Timão e foi campeão paulista já com a camisa do Corinthians. Volto com você. E é um cara importante, né? Fez gols agora importantes também na Copa do Brasil, né? Exatamente. Então é uma peça importante na defesa, mas a bola aérea ofensiva também bem importante. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana e deixa o botãozinho de hypar aí também, para assim você nos ajuda demais a continuar aqui produzindo conteúdo do Coringão para vocês, beleza? Pessoal, acabou a data FIFA. Finalmente os deuses do futebol jogaram a nosso favor agora. Ninguém aguentava mais a data FIFA, né, velho? Agora a seleção do povo vai entrar em campo. A seleção preto e branca joga hoje pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense em casa. Muitos colocam já como um jogo fácil, uma classificação garantida. O Corinthians vai amassar o Atlético. Eu não vejo muito dessa forma, tá? O Corinthians em jogos assim adora fazer jogo da vida, né? Então, cara, pé no chão, vamos lá devagarzinho, vamos jogar um jogo bem jogado, não sofrer susto, matar o jogo quanto antes, cara. 1-2-0 já mata o jogo. E se você não deixou o palpite do placar do jogo, a sua chance é agora. Vamos ver se você tá com o pé quente para ajudar o Corinthians aí com o palpite, né? Vamos ver se você acerta. Então palpita aí, quanto você acha que vai ser? 1-0, 2-0, 3-0, 3-1? Comenta aí, eu vou cravar aqui que o jogo vai ser 3-0 pro Coringão. Não vou cravar quem vai fazer os gols porque vai ser marmelada, que eu vou acertar também. Mas hoje vai ter gol do Garro e do Memphis. Beleza? Então vamos lá, deixa sua opinião aí, quanto que vai ser o jogo e quem vai marcar os gols. Lembrando que hoje nós teremos provavelmente aí à disposição de Dorival Júnior o trio Gin, né? O trio da esperança, que vai jogar aí Yuri Alberto, Garro e Memphis Depay. Então é isso, pessoal. Logo mais eu volto com mais notícias. Durante todo o dia vamos ter notícias aqui no canal Nação Corintiana do jogo, pré-jogo, pós-jogo, tudo sobre o Coringão aqui. Então não deixa de se inscrever, não deixa de curtir. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!